Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e participação no programa. Nós temos adotado as cautelas necessárias, aquelas cautelas recomendadas pelos órgãos de saúde, pelo o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus no Estado de São Paulo, mormente aquelas medidas de profilaxia, de higienização de ambiente e de servidores, justamente para minimizar a possibilidade dessa ocorrência de infecção dentro das unidades. Apesar desses esforços, ainda assim nós temos problemas dentro das unidades, mas reputamos que são problemas que dificilmente seriam blindados diante da pandemia de natureza mundial. Apesar disso, a gente entende que as medidas estão, sim, dando resultados, porque nós tivemos o primeiro condenado, sentenciado, contaminado, 49 dias depois do primeiro caso registrado no Brasil. A nossa população carcerária é uma população, é a maior do país. O Brasil é o terceiro país em número de presos custodiados e São Paulo responde por quase um terço dessa população. Então, são 233 mil presos e hoje nós temos 14 casos confirmados laboratorialmente. Desses que foram confirmados, lamentavelmente, 7 vieram a óbito em razão da evolução da enfermidade, mas todas aquelas medidas necessárias e restritivas nós adotamos justamente para evitar que esse número seja um número maior. E, secretário, o senhor falava agora, primeiro, importante ressaltar esse número que o senhor nos deu agora, né? O primeiro caso, 44 dias após, né, o início de toda essa pandemia. Então, é importante dizer o quanto a secretaria e o senhor estão trabalhando para que esses números não evoluam, né? E o senhor falou de procedimentos, claro, seguindo o que a Organização Mundial da Saúde, o próprio Centro de Contingência aqui do Estado de São Paulo fazendo. Mas se o senhor puder explicar para quem está ouvindo, vendo a gente, como que é feito, como são feitos esses procedimentos, quais as orientações para esses sistemas? Muito bem. Eu vou primeiro dizer de medidas que não estão vinculadas à higienização, mas que têm um resultado efetivo. Por exemplo, nós teríamos uma saída temporária prevista em legislação dos presos no dia 17 de março. Ficariam 7 dias fora, aproximadamente 34 mil presos. E eles voltariam depois sem que a gente pudesse fazer um controle sanitário das condições de saúde deles. Então, houve a interrupção, a suspensão temporária dessa saída. Nós suspendemos o trabalho externo do preso para que justamente esse fluxo de entra e sai na unidade não seja um vetor de contaminação. As visitas estão suspensas temporariamente, aquelas atividades educacionais e de assistência religiosa também estão suspensas. Então, todas aquelas possibilidades de contato com o público externo foram suspensas temporariamente. Paralelamente a isso, nós fizemos a distribuição de material para higienização de ambientes e de servidores. Então, hoje nós temos o álcool gel, nós temos o detergente, nós temos equipamentos de proteção individual aos servidores. Nas unidades em que nós temos a confirmação, por exemplo, Sorocaba, nós tivemos 2 casos de presos, 4 casos confirmados e 2 vieram a óbito. Naquela unidade, nós distribuímos máscaras reutilizáveis para toda a população carcerária, para justamente tentar interromper essa expansão. Então, basicamente, são medidas de profilaxia, de higienização, aquelas medidas que a imprensa tem divulgado com frequência, aquelas medidas que os órgãos de saúde têm divulgado, porque não existe uma vacina para combater isso. A vacina atual hoje é exatamente manter o organismo limpo em condições de fazer um enfrentamento da expansão dessa enfermidade. Secretário, quem fala aqui é a Carolina. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente aos funcionários, né? Como eles estão sendo orientados, tanto os funcionários das penitenciárias com casos confirmados e os que ainda não têm? Bom, em primeiro lugar, é preciso que se diga que o servidor é a nossa maior preocupação dentro disso. Todos têm preocupação, mas numa prioridade o servidor é aquele que nos exige maior atenção. O servidor ele tem sido orientado das dificuldades que a gente tem passado, né, que o São Paulo tem passado, o Brasil tem passado e o mundo tem passado. Então, nós recomendamos periodicamente que ele siga as instruções
técnicas dos órgãos de saúde, que a ciência seja obedecida na sua plenitude. O servidor, se ele apresentar qualquer sintoma de que pode ter contraído essa enfermidade, ele é imediatamente afastado das suas atividades laborais. Nós preferimos que ele fique isolado, que ele pratique o isolamento social, vá para casa, e esse afastamento, ele pode ser por atestado médico, ele pode ser por confirmação laboratorial de exame, e ele pode ser simplesmente pela autodeclaração. Se o servidor disser, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou com mal-estar, ele preenche um formulário, ele assina e imediatamente ele vai para o isolamento na sua residência. Nós não queremos que ele permaneça, em primeiro lugar, para que ele possa ter uma recuperação adequada. E, em segundo lugar, que esse mal-estar não evolua para a confirmação da enfermidade e que acabe sendo transmitida a outros colegas de trabalho. E todas aquelas medidas de profilaxia também, que eu já falei, né, com material de higienização ambiental, equipamentos de proteção individual, nós distribuímos mais de 400 mil máscaras para todos os servidores. Hoje, todas as nossas unidades prisionais contam com máscaras descartáveis, nós distribuímos álcool em gel, nós vamos distribuir óculos de proteção para as equipes de saúde. Ou seja, nós estamos seguindo todas aquelas recomendações técnicas que os órgãos de saúde recomendam como sendo apropriado ao enfrentamento dessa pandemia. Sim. Secretário, o senhor falou agora da questão dos servidores, né, de praticar o isolamento quando eles também se autodeclaram ou têm alguma declaração de que eles estão suspeitos com a Covid ou a confirmação. Do outro lado, secretário, justamente o senhor falou de alguns casos confirmados já no sistema. A gente sabe, né, eles estão em celas, estão com outros detentos, né? Como é que funciona? Só para que as pessoas tenham bem claro isso. Um detento foi confirmado com a Covid. Ele é isolado, os outros que estão com ele na mesma cela, como é que funciona esse processo? É acompanhado dia a dia, a evolução que possa ter de algum caso ou outro? Sim, perfeito. Apenas para complementar a informação anterior, nós temos também 14 servidores confirmados com a doença. Desses 14, lamentavelmente, nós perdemos 6 deles, né? Essa confirmação, essa estatística segue as normas definidas pelos órgãos de saúde. Voltando na parte do custodiado. O custodiado que apresenta algum sintoma, ele é imediatamente levado para a enfermaria da unidade prisional, ou seja, ele é retirado do convívio comum e é colocado na enfermaria, onde ele passa a ter uma observação direta. Ao mesmo tempo, todos aqueles presos que conviviam no mesmo espaço que esse custodiado, eles também passam a receber uma observação diária, direta, frequente, com medição de temperatura, para avaliar se justamente alguém mais apresenta algum tipo de sintoma. Nós temos um plano de contingência que elaboramos aqui na Secretaria da Administração Penitenciária, prevendo o que fazer diante de cenários adversos. Então, isso vai desde, por exemplo, um primeiro caso constatado na unidade. Isola na enfermaria, se evoluir a quantidade de sintomas, nós podemos separar uma cela para isolamento. Se evoluir a quantidade, nós ampliamos esse isolamento para um pavilhão habitacional e hoje nós temos, inclusive, uma unidade inteira capaz de receber os presos que têm um sintoma dessa infecção. De qualquer maneira, é preciso lembrar que é um sistema que funciona de maneira harmônica. A primeira providência é isolar o custodiado da cela para a enfermaria. Se o quadro de saúde dele piorar, naturalmente que ele vai ser levado a uma unidade de saúde do município, referência, para que esse tratamento tenha um acompanhamento com uma especialidade maior. Mas nós já tivemos caso de preso, por exemplo, que em Parelheiros tivemos 2 presos confirmados com a enfermidade. Um precisou de auxílio ambulatorial na unidade de saúde e o outro preso, ele se curou dentro da própria unidade prisional, com atendimento médico, com isolamento da própria unidade prisional. Secretário, perfeito. Você falou da questão infelizmente, da baixa, né, dos servidores
dos 14 casos confirmados, 6, infelizmente, foram a óbito. Como que fica essa questão, né, da falta de servidores, né? Agora também não pode haver concurso público. Como que vocês estão fazendo? A demanda está maior? Na verdade, o que acontece? A gente, como eu disse, a gente prefere que o servidor faça o isolamento para preservar a própria saúde e a saúde dos seus familiares e colegas de trabalho. Isso não tem comprometido a execução dos serviços nas unidades prisionais. Nós tivemos até agora 499 servidores que se afastaram e que já retornaram para as atividades. Eles se afastaram, quer seja por motivo de ter contraído e já ter se curado, quer por autodeclaração. O fato é que todos aqueles que têm o sintoma, eles façam aquilo que for necessário para se curar. Hoje nós temos 184 servidores nessa condição de isolamento e observação. Isso representa menos de 0,2% do nosso total. Então, falando de maneira estatística, a ausência desses servidores não compromete o desenvolvimento habitual dos serviços de proteção e segurança nas unidades prisionais. Reafirmo, nossa principal preocupação é com o pronto restabelecimento da saúde dos nossos servidores. E, secretário, a gente percebe na fala do senhor, desde o início, essa grande preocupação tanto com o servidor quanto com o encarcerado. Enfim, é uma população que já é vulnerável por si só, cuidar também deles nesse momento é importante. A gente vê todo o empenho da Secretaria nesse momento para que não chegasse num colapso, porque eu imagino que o senhor também deve ter lido já muita coisa, que todo mundo se preocupa com um colapso no sistema penitenciário, justamente por essa propagação. Nesse momento, tudo que está sendo feito e já foi feito, muito bem acertado. Essa é uma grande vitória aqui do Estado de São Paulo, não? Não tenho dúvida de que São Paulo exporta boas práticas, bons exemplos, né, para todos os outros sistemas penitenciários. Recolhemos também e aceitamos boas iniciativas e reputo esse sucesso todo por 2 fatores fundamentais. O primeiro deles é em razão da dedicação dos nossos funcionários que, no momento de grave crise de saúde pública, se imbuíram dessa necessidade de oferecer uma contribuição além daquela contribuição que habitualmente oferece, e, em segundo lugar, pela fiel observância das normas baseado nos critérios de saúde e da ciência. Então, esses 2 fatores, a qualidade e o empenho dos nossos servidores e as medidas que acompanham as orientações de saúde, são aquelas que têm trazido os melhores resultados. Lamentamos, todos os números aqui apresentados, nós lamentamos que tenham ocorrido esses problemas dentro da população carcerária com os nossos servidores, mas é um problema de natureza mundial, né? Mas a gente fazendo comparações, nós entendemos que as ações do Estado de São Paulo estão perfeitamente alinhadas com aquilo que há de melhor para fazer o enfrentamento desse problema. Importante, secretário, falar do empenho dos servidores, né? Tem uma notícia que a penitenciária José Aparecido Ribeiro, de Franco da Rocha, as servidoras têm produzido máscaras, né, de proteção. Isso pode ser estendido a outras penitenciárias? O que você acha dessa ação delas? Como eu disse, a boa prática ela precisa ser privilegiada, ela precisa ser enaltecida, ela precisa ser cumprimentada. Nós temos, sim, algumas unidades prisionais em que as servidoras têm dado uma contribuição adicional. Essa unidade é um exemplo claro. Vai aqui o meu agradecimento, mais uma vez, a todos aqueles que dão aquela contribuição adicional, porque estão, sim, imbuídos dessa importância. E já que você falou em máscara, nós temos também uma produção em 7 unidades prisionais aqui do estado. Nós montamos 9 oficinas para a produção de máscaras descartáveis. Os presos já produziram, desde o dia 25 de março até ontem, dia 5 de maio, já produziram 1,5 milhão de máscaras descartáveis, que são vendidas especialmente para os órgãos de segurança e os órgãos de saúde. Não há lucro nenhum. O custo é apenas para cobrir despesas na aquisição dos insumos e para fazer o pagamento da mão de obra do preso, porque isso é previsto em legislação federal. E a penitenciária feminina aqui da capital começou a produzir protetor facial também, aqueles face shield, para mais uma contribuição
do Sistema Penitenciário Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, para oferecer proteção a quem quer que seja que se dedica diuturnamente no combate a essa enfermidade.